Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 31 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal abre amanhã o ano judiciário de 2023. A sessão solene está marcada para as 10 horas da manhã. À tarde, haverá a primeira sessão para a retomada da pauta de julgamentos presenciais. Este é um dos destaques desta edição e você vai ver também. Justiça Federal do DF determina o bloqueio de bens de 40 pessoas presas durante os atos antidemocráticos na esplanada dos Ministérios, em Brasília. A Agência Nacional de Mineração é obrigada a fazer leilão do mineral extraído ilegalmente da terra indígena Yanomami, em Roraima. E ainda, Justiça de Minas Gerais abre espaço para a população apresentar sugestões, denúncias e reclamações sobre serviços da própria Justiça. O Supremo Tribunal Federal abre amanhã o ano judiciário de 2023. Ao vivo, a repórter Viviane Novaes tem as informações para a gente. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, a sessão solene de abertura do ano judiciário está marcada para as 10 horas da manhã, com a presença de todos os ministros da Suprema Corte e autoridades. A presidente do STF deve falar, assim como, por exemplo, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o presidente da OAB, Beto Simonetti. A sessão solene vai ocorrer no plenário do Supremo, aqui atrás. Vocês podem ver que está totalmente recuperado depois dos atos antidemocráticos do último dia 8. Esse foi um compromisso da ministra Rosa Weber para a abertura do ano judiciário. A segurança do STF e o policiamento no entorno vai ter reforço. A esplanada dos ministérios já está com o trânsito fechado. A primeira sessão de julgamento no plenário está marcada excepcionalmente para as 3 horas da tarde de amanhã. William. Obrigado pelas informações, Viviane. E agora nós vamos falar sobre a pauta de julgamentos desta semana com a nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto. Oi, Karina, boa noite. Você pode adiantar para a gente alguma coisa da pauta? Olá, William, boa noite para você e a todos que nos assistem. Olha só, a pauta está recheada tanto na quarta-feira como na quinta. Mas o grande destaque para a sessão plenária de amanhã, quarta-feira, é uma discussão envolvendo os limites da coisa julgada, que é uma sentença já transitada em julgada, da qual não se cabe mais recurso, em matéria tributária. Olha só o que chega ao Supremo e qual é a discussão. Houve uma decisão em primeira instância dando a uma empresa o direito de não recolher uma determinada contribuição. Mas a União alega que depois dessa decisão, ou um pouco antes dessa decisão, o próprio Supremo Tribunal Federal vinha se manifestando, dando decisões e entendimentos num sentido contrário àquela decisão já transitada em julgado. Então, a pergunta é, o que se deve fazer? Deve prevalecer a coisa julgada naquela decisão em que se reconheceu o direito de não recolher a contribuição para determinada empresa ou aplicar o entendimento reiterado do Supremo no sentido de que aquela contribuição, sim, era devida por ser constitucional. Então, quais são os limites dessa sentença transitada em julgado, da qual, em tese, não poderia ser modificada, diante de posicionamento contrário do Supremo em decisões reiteradas? Essa é a discussão que é trazida em pelo menos 2 recursos extraordinários pautados para quarta-feira. Amanhã, a partir das 15 horas, a gente acompanha aqui na TV Justiça. E na quinta-feira, nós temos ainda vários processos pautados, matérias diversificadas, e um deles também é um recurso extraordinário em que se discute o pagamento de indenização por desapropriação por utilidade pública. Um determinado município de Minas Gerais desapropriou um imóvel para a construção de um hospital. Fez o pagamento em juízo do valor que reconhecia ser devido, mas a sentença, ao julgar procedente essa ação de desapropriação, arbitrou um outro valor. Então, no primeiro momento, houve um depósito judicial do valor que havia sido lançado pelo município. A sentença reconheceu que esse valor deveria ser maior e a diferença do pagamento deveria ser feito um depósito judicial. Mas o município recorre dessa decisão e, no recurso, entende que essa diferença deveria ser paga pelo regime de precatórios previstos também na Constituição. E essa é a grande discussão que é trazida nesse recurso extraordinário. Quando se trata de indenização por desapropriação por utilidade pública, como nesse caso para a construção de um hospital, o pagamento da indenização
deve ser feito via regime de precatórios, e aí entra num regime, numa ordem cronológica de pagamento, ou a indenização deve ser feita como alega a proprietária do imóvel desapropriado, de acordo com a Constituição, mediante indenização prévia e em dinheiro. Essa é a discussão de um dos 6 temas que estão pautados para quinta-feira. Então, esse é o panorama que a gente pode dar aqui, William, desses julgamentos que podem ser realizados tanto na quarta como na quinta-feira, nessa primeira sessão de abertura do ano judiciário de 2023 aqui no Supremo Tribunal Federal. A cobertura depois no JJ2. Obrigado, Karina. Atendendo a pedido do Ministério Público Federal, a Justiça obrigou a Agência Nacional de Mineração a leiloar o mineral extraído ilegalmente da terra indígena Yanomami, em Roraima. A medida tem como objetivo reverter o valor arrecadado para ações de garantia à segurança do território e de combate ao garimpo ilegal na região. O documento determina que todo o trâmite para a promoção do leilão seja finalizado até o dia 28 de fevereiro. A Justiça Federal também fixou multa no valor de R$100 mil ao mês em caso de descumprimento da sentença. A decisão faz parte de ação movida pelo Ministério Público Federal com pedido de tutela provisória contra a Agência Nacional de Mineração, a FUNAI e também a União. No ano passado, a Justiça Federal concedeu liminar na qual determinava à agência a realização do leilão, prevendo o repasse da venda do mineral para o custeio do programa de ações contra o garimpo legal, entre elas a retirada de não indígenas da área. Ações deveriam ser planejadas e apresentadas em 90 dias, incluindo o plano de aplicação dos recursos, mas a medida nunca chegou a ser cumprida. Ainda na decisão, a Justiça Federal considerou evasivas e inaceitáveis as manifestações da agência diante do tempo que ela teve para tomar todas as providências necessárias para cumprir a ordem judicial. Por isso, determinou que até o último dia de fevereiro sejam sanadas todas as pendências e que o edital de leilão dos bens minerais seja publicado. Os bens de 40 pessoas presas durante atos antidemocráticos às sedes dos 3 poderes foram bloqueados por determinação da Justiça Federal do DF. O bloqueio de bens de mais de 40 presos envolvidos nos atos criminosos em Brasília no começo do mês elevou para 92 o número de pessoas com restrição patrimonial, incluindo 7 empresas que também tiveram seus bens bloqueados por financiar os atos de vandalismo. O pedido de bloqueio foi da Advocacia Geral da União, a AGU, para que os envolvidos sejam responsabilizados pelo prejuízo causado ao patrimônio público. O bloqueio foi determinado pela 8ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. No entendimento do juiz federal Francisco Alexandre Ribeiro, as cópias dos autos de prisão apresentados pela União trazem fortes indícios de que essas 40 pessoas participaram diretamente das manifestações criminosas que resultaram em prejuízo ao patrimônio público estimado em mais de 18 milhões de reais. As distribuidoras de energia elétrica questionam no Supremo Tribunal Federal a isenção total de tarifa a atingidos por enchentes em Minas Gerais. Quase todos os anos, o estado de Minas Gerais sofre com as chuvas intensas durante os meses de novembro a março. Em 2021, uma lei estadual estabeleceu que o governador conceda isenção total da tarifa de energia elétrica aos consumidores residenciais, industriais e comerciais atingidos por enchentes no estado. A medida se aplica nos 3 meses subsequentes ao período em que forem constatadas pelo poder público enchentes de grande proporção nos municípios de Minas Gerais. A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica entrou com ação no Supremo Tribunal Federal questionando dispositivos dessa lei. O argumento é de que haveria violação da competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica. O relator é o ministro Alexandre de Moraes, que solicitou informações da Assembleia Legislativa e do governador de Minas Gerais no prazo de 10 dias. Em seguida, os autos devem ser remetidos ao advogado-geral da União e ao procurador-geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 dias para a manifestação. E a seguir, Tribunal de Justiça de Alagoas e Secretaria Estadual de Educação lançam um plano de educação e direitos humanos que deve fazer parte da grade curricular do ensino público. Voltamos já. O
Procurador-Geral da República, Augusto Aras, questionou no Supremo Tribunal Federal lei sobre a fixação de remunerações no Poder Judiciário do Amazonas. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. Para o Procurador-Geral da República, as leis estaduais autorizam que os subsídios e os vencimentos de magistrados e servidores sejam fixados, alterados e revisados por meio de atos normativos do Tribunal de Justiça. Essa autorização, segundo ele, ofende artigo da Constituição que estabelece que os reajustes e as revisões das remunerações dos agentes públicos devem ocorrer unicamente por intermédio de lei. O Procurador-Geral da República aponta também que a iniciativa para dispor sobre revisão geral anual da remuneração dos servidores é reservada ao chefe do Poder Executivo, sendo inconstitucionais as revisões autorizadas por ato normativo do Tribunal de Justiça. Augusto Aras ainda ressalta que as normas questionadas viabilizaram benefício apenas aos magistrados e aos servidores do Poder Judiciário do Amazonas, em detrimento dos demais agentes públicos estaduais. O relator da ação é o ministro Alexandre de Moraes. O Tribunal de Justiça de Alagoas e a Secretaria Estadual de Educação lançaram o Plano de Educação e Direitos Humanos. A ideia é que o tema faça parte da grade curricular da rede pública de ensino. A Comissão de Direitos Humanos do Tribunal de Justiça e a Secretaria Estadual de Educação lançaram o Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos. Quando se ensina a uma pessoa a lógica dos direitos humanos, na verdade se ensina civilidades. Porque você aprende que os direitos que você tem se realizam em face do outro que também tem correlatos direitos, né? Então você aprende sobretudo a respeitar o outro, a tolerar o outro, né? E a conviver da melhor forma com o outro. Então a ideia basicamente é essa, né? Fazer com que os direitos humanos sejam uma cultura transversal nas grades curriculares, né, de modo a disseminar a paz e a civilidade entre as pessoas. Fátima Rebelo, supervisora das diversidades da SEDUC, apresentou o plano durante o lançamento e explicou como o projeto funcionará na prática. O plano estadual ele foi pensado para acompanhar as políticas de educação no que tange às diversidades, aos direitos humanos, né, para melhoria, para uma escola mais humana, justa e igualitária. Através desse plano, através dos eixos, a gente vai estruturar o plano e propor ações de acompanhamento, de estruturação das diversidades, dos direitos humanos na educação. Na oportunidade, também foi instalado o Comitê Estadual de Educação em Direitos Humanos, composto por 24 representantes de diversas secretarias e instituições parceiras, como o TJ e a Universidade Federal de Alagoas. A gente sabe que a educação ela tem um papel fundamental, principalmente na formação de uma nova geração. E é esse o nosso intuito, trabalhar de forma conjunta com todas as instituições para que a gente possa garantir e defender todos os direitos da população de Alagoas. A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a indenização da viúva e dos filhos de um trabalhador. Ele morreu em um acidente de trânsito quando ia para o trabalho. Para o colegiado, a empresa, ao se responsabilizar pelo transporte dos empregados, assume o risco do que acontece com eles durante o trajeto. O caso ocorreu em 2018. Durante uma forte chuva, um micro-ônibus que transportava cerca de 20 pessoas de Uberlândia para Monte Alegre, em Minas Gerais, bateu em um poste e causou a morte de 2 pessoas, entre eles o apanhador de aves. Na ação, a mulher e os filhos da vítima pediram a responsabilização das empresas, que o trabalhador prestava serviços pelo acidente. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região atendeu ao pedido e condenou as empresas ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais no valor de R$50 mil e de pensão mensal de 1/5 do salário do empregado por danos materiais. O TRT destacou que o motorista, apesar da forte chuva, continuou o trajeto e priorizou a continuidade da prestação dos serviços ao invés da segurança dos passageiros. As empresas discordaram
duvidaram da sentença e recorreram ao Tribunal Superior do Trabalho. O caso foi analisado pela 6ª turma. O colegiado, por unanimidade, concordou com o argumento do Tribunal Regional. O relator, ministro Augusto César, disse ainda que as empresas, ao se responsabilizarem pelo transporte de empregados até o local de trabalho, se equipara ao transportador. Desse modo, assume o ônus e o risco, sobretudo porque o deslocamento tinha como objetivo o atendimento do negócio. A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão contra um servidor do INSS que depredou 2 agências e ameaçou chefes no interior do Pará. A Polícia Federal cumpriu os mandados de busca e apreensão em Marabá e Belém, onde o servidor foi encontrado e teve o celular apreendido. Ele é acusado de depredar 2 agências do INSS este mês e em dezembro passado. Estas fotos mostram vidros e objetos quebrados e uma porta arrombada. As agências ficam em Orilândia do Norte e em Marabá. O homem também ameaçou chefes de morte. A justiça proibiu o acesso dele às agências e de se aproximar das pessoas ameaçadas. Se não cumprir as determinações do juiz, pode ser preso. O servidor também foi suspenso da função pública. Ele foi indiciado por crime de dano qualificado e de ameaça. Além do processo judicial, o homem responde a um processo administrativo disciplinar e pode ser demitido. Segundo a Polícia Federal, houve um desentendimento sobre o atestado médico que o servidor apresentou e o dia em que ele precisava voltar ao trabalho. O programa Último Recurso da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça ganhou primeiro lugar na 13ª edição do Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Acre. Os caminhos que levam cidadãos a buscar a garantia de direitos que lhe foram negados. O programa Último Recurso, elaborado pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, conta histórias de pessoas que bateram na porta do judiciário brasileiro como último recurso para fazer valer os seus direitos. A caminhada processual, a dor, a batalha e o alívio ao ter a demanda atendida no STJ. O episódio ganhador da 13ª edição do Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Acre conta como uma decisão inédita do Superior Tribunal de Justiça assegurou o direito de ir e vir da população de Cruzeiro do Sul, município que fica na divisa do Brasil com o Peru, proibindo o cancelamento constante de voos sem justificativas e que geravam grandes prejuízos para a população. Essa edição do prêmio teve como tema Cidadania Transformada em Notícia e contemplou vencedores de 5 categorias. O programa Último Recurso ganhou na categoria Jornalismo de TV. No próximo bloco, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais abre espaço para a população apresentar sugestões, denúncias e reclamações sobre serviços da própria Justiça. Voltamos já. Em Minas Gerais, o Tribunal de Justiça abriu um espaço para a população apresentar sugestões, denúncias e reclamações sobre serviços da própria Justiça. Desembargadores, juízes e servidores do Judiciário Mineiro participaram do lançamento da Correição Geral. A iniciativa visa ouvir a população por meio de sugestões e críticas que possam ajudar na melhoria dos serviços prestados aos cidadãos. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Arthur Filho, abriu a solenidade e destacou o compromisso da Justiça Mineira com a ética e a responsabilidade. É o primeiro encontro que se faz em Belo Horizonte realizada a correição. É um momento de debates, de novas ideias, de trazer inovações, todas elas visando uma melhor prestação jurisdicional. Então é um momento muito importante, por isso fiz essa questão de vir aqui abrir esse grande encontro. Vai ser muito bom para todos nós. As atividades da Justiça de Paz, da Polícia Judiciária e dos presídios também estão no foco da Correição Geral, como explica o Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior. Essas atividades elas são fiscalizadas pelo juiz diretor do foro durante todo o ano no próprio andamento dos processos, mas em especial na correição, o juiz diretor do foro vai ao cartório de registro civil e verifica como está o funcionamento da Justiça de Paz e também analisa as atividades
policiais e como está o presídio da comarca para informar para a Corregedoria Geral de Justiça. O diretor do Foro da capital, Sérgio Henrique Cordeiro Caldas Fernandes, será responsável pelos trabalhos que se estendem até o dia 31 de março. Correição, na verdade, ela trabalha com a transparência, né? A transparência trabalha com o que a gente chama de accountability, ou seja, a prestação de contas que o serviço público dá para a sociedade. Então é muito importante essa interação, porque o nosso serviço todo é feito em prol da sociedade. Denúncias, reclamações e sugestões podem ser feitas pelo canal Fale com o TJ. O endereço é tjmg.jus.br/Fale com TJMG. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso é referência para outros tribunais do país. Uma equipe da Justiça do Maranhão foi ao estado conhecer de perto os trabalhos desenvolvidos na área de conciliação e mediação, que tem garantido bons resultados. Quase 35 mil acordos entre as partes homologados no Poder Judiciário de Mato Grosso em 2022. O número expressivo chamou a atenção de outros tribunais do país. Prova disso é a vinda de membros do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o NUPEMEC, da Justiça Maranhense. A equipe técnica fez um tour em vários setores do TJMT e conheceu a rotina dos trabalhos da Justiça Estadual, que tem se destacado nacionalmente. O Tribunal do Mato Grosso, ele recebeu o selo ouro do CNJ no quesito conciliação. Então, o Tribunal do Maranhão, né, já tem a proximidade com o juiz, com o desembargador, veio pegar a expertise do Tribunal de Mato Grosso e tentar levar o que tem de melhor para o Maranhão. A resolução adequada dos conflitos por meio da conciliação e mediação no Estado tem sido difundida cada vez mais. A pacificação social por meio do acordo é uma das prioridades da atual gestão da Justiça de Mato Grosso. Lembrando que o aumento do número de acordos é só uma consequência do restabelecimento da comunicação. É o resultado da pacificação social, ou seja, é o resultado de todo o trabalho que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso investe para a pacificação social, para a construção dialogada, enfim, para a resolução mais adequada dos conflitos. O Tribunal de Justiça Gaúcho é destaque na 13ª edição do Prêmio Conciliar Legal do Conselho Nacional de Justiça. O resultado preliminar da categoria Produtividade já está disponível no site do CNJ. A Justiça Gaúcha está em primeiro lugar no quesito audiências de mediação e conciliação em relação ao total de processos e procedimentos pré-processuais recebidos. O índice do TJRS ultrapassa 98% na comparação entre os tribunais estaduais de todo o país. A pontuação abrange o período entre novembro de 2021 e outubro de 2022. Nós estamos aí numa fase de pré-premiação, né? Então, foram divulgados os dados para que os tribunais possam conferir e verificar se os dados estão adequados com o que foi informado pelo tribunal. E nós tivemos essa felicidade de ver que o nosso está em primeiro lugar dentre os tribunais na realização de audiências nos Sejusques em casos pré-processuais. E em segundo lugar, nas audiências realizadas nos Sejusques em geral, tanto nos casos pré-processuais quanto os processuais. O orgulho que isso nos traz não é apenas o número. O principal é a satisfação que nos dá de ver que as pessoas se sentem realizadas e orgulhosas por terem autocomposto o seu conflito. Elas não precisaram do Estado, de um agente político com uma balança de imparcialidade, com uma espada de imposição para dizer quem tem razão. Elas se autorresolveram. Isso faz uma diferença enorme no aspecto emocional das pessoas. No TJRS, o trabalho é realizado por meio dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, os Sejusques. Atualmente, são mais de 50 unidades físicas atuando no Estado, além das virtuais. Todas elas são coordenadas pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Durante a pandemia, para que esse serviço não ficasse descontinuado, foi criado o Sejusque do Cidadão Online, que permanece em atendimento. Então, hoje, o nosso cidadão, esteja ele onde estiver, mesmo fora do Brasil, em qualquer lugar do planeta, ele pode acessar o site do Tribunal de Justiça e solicitar uma sessão de conciliação ou mediação,
que vai ter, então, conciliadores e mediadores capacitados pelo tribunal, qualificados, devidamente cadastrados no Conselho Nacional de Justiça, para fazer essa aproximação entre as pessoas e possibilitar que elas tenham um diálogo. Os tribunais têm até 17 de fevereiro para eventual correção de dados. A entrega do prêmio está prevista ainda para o primeiro trimestre deste ano. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.